Fala pessoal, boa noite a todos. Iniciando aqui a primeira live do canal do GP Hatch, tá? E a aula de hoje, como vocês escolheram, tá? Vai ser para a gente estar falando sobre modelação de cartas de vendas, tá? Utilizando um método do John Anglish. O John Anglish, para quem não sabe, é um dos maiores ou melhores copywriters, tá? Muito elogiado por copyright nível elite, como Gary Albert, o Garfield, o Michael Fortin, e muitos outros copyrights, tá? Nível elite. E aí a ideia hoje da live é estar transmitindo para vocês como vocês podem estar modelando cartas de vendas, tá? Fazendo isso aqui ao vivo para vocês, beleza? Então, o que eu vou fazer é compartilhar com vocês. Vou compartilhar uma copy que é Probiotics America, que é uma copy escrita pela Golden Ripple, que é uma das maiores empresas dos Estados Unidos, com um conglomerado de marcas, tá? Então, são várias marcas, desde ração para cachorro até produtos de saúde, tá? Então, tendo ali um dos copyrights da última década bem elogiado, que é o Craig Clemens, e eu trouxe essa copy para vocês, para estar mostrando como vocês podem estar modelando e como vocês podem estar utilizando esse método do John, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Acredito que ela já esteja aparecendo aí para vocês, tá? Então, é uma copy bem interessante, que vendeu mais de 7 dígitos, tá? Relacionado a problemas digestivos. Deixa eu marcar aqui. Nicho de saúde para problemas digestivos, tá? Então, é uma copy que tem ali entre 16 páginas, tá? Daria ali mais ou menos uns 40 a 50 minutos, tá? Então, deixa eu estar fazendo a análise aqui com vocês, modelando essa carta, beleza? Então, bora lá. A primeira coisa que o John Aglash fala para a gente estar podendo modelar é você entender o que o copyright quis falar, tá? É você entender nas entrelinhas o que ele quis transmitir. E você pode pensar o seguinte, mas é nas entrelinhas e daí? Cara, o nosso cérebro consegue captar as coisas que estão ali ocultas em um texto de forma muito interessante, tá? Muito interessante. Você vê isso principalmente nas crianças, tá? Elas conseguem captar o que se está falando ali de forma bem rápida. E o nosso cérebro também funciona dessa forma, tá? E aí, isso é muito bom porque, por exemplo, você vai ver na história, Jesus Cristo, por exemplo, ele utilizava ali parábolas para estar se comunicando com as pessoas e por meio de parábolas ele transmitia as ordenanças que ele tinha para o povo. Era uma forma mais fácil de entender, porque as parábolas transmitiam realmente o que ele queria trazer para aquele povo, aquela nação ali. E na cópia é a mesma coisa, tá? Nas entrelinhas tem sempre algo a ser comunicado para as pessoas. Então, rápido, você vai ver. Quando você vê ele falando qualquer um, então ele está dizendo ali que qualquer pessoa, seja uma pessoa que não estudou, ou uma pessoa que estudou, ela consegue fazer isso. Então, é fácil. Quando você colocar um método natural, você está passando para a pessoa que aquilo é seguro. Então, na copy tem palavras que não estão sendo faladas ali, não estão escritas ali, mas o cérebro consegue entender dessa forma, tá? A primeira coisa que a copy traz aqui para a gente é o seguinte, ela traz uma credibilidade de imediato, tá? Ela vai dizer o seguinte, ó, meu nome é Dr. Cary Nelson e mesmo depois de 10 anos praticando medicina e fazendo o meu melhor para comer saudável, me vi sofrendo de problemas digestivos. Então, a primeira coisa que ele faz aqui é
colocar credibilidade, ele vai dizer, mesmo que sendo médico, ele veio ter problemas digestivos. Então, quando você fala, sou um médico, na cabeça da pessoa se passa que, pô, esse cara come comida saudável. Esse cara sabe o que é para se comer, os remédios que é para se tomar, e mesmo assim ele vem sofrendo de problemas digestivos. Então, isso traz a ideia de que é um problema que afeta qualquer um. E outra coisa que ele traz aqui de imediato é o seguinte: afeta você mesmo se estiver comendo comida saudável. Então, a primeira das coisas que ele está trazendo aqui é o seguinte: credibilidade é um problema que afeta qualquer pessoa e afeta você mesmo se você estiver comendo uma comida saudável, tá? Então, o problema não é comer comidas que fast food ou um junk food, não. O problema não é esse, porque mesmo você comendo comidas saudáveis, você ainda pode sofrer de problemas digestivos. E quem está falando isso é um médico. Então você tende a acreditar porque é um médico que está falando. E ele vai dizer que está há 10 anos praticando medicina. Tá? Então, o que ele fez? Estabeleceu credibilidade. Então, se você for escrever uma cópia ali, você teria que estabelecer o quê? Credibilidade de imediato, tá? Colocar ali que teus expert, ele tem alguma formação, ele tem alguma especialização. Colocar para o teu cliente que é um problema que pode afetar qualquer pessoa e afeta você mesmo se você estiver comendo comida saudável. E aí você já está colocando para a pessoa aqui. Não é esse o problema. O problema não é você comer comida de fast food, tá? Não é você comer aquele hambúrguer podrão. Não. Mesmo você comendo comida saudável, você ainda pode ter problema digestivo. Então, comida saudável não é a solução, tá? Então, é isso que o cara está transmitindo aqui. Não está jogado dessa forma no texto, mas é isso que ele está colocando para as pessoas assim que as pessoas lêem, tá? Então, bora lá. Eu sei em primeira mão como eles podem tornar sua vida miserável. Ele pode deixá-lo com medo de comer a comida que você ama, com medo de que algo possa lhe causar com uma reação ruim e com medo de que sempre seja assim. A dor de cólicas ou sensação de ter inchado pode ter deixado ele de péssimo humor. Então, beleza. O que ele já está falando aqui é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Ele está transmitindo aqui emoção, tá? A emoção que ele está colocando é o medo. Então, o cara já colocou o medo. Outra coisa que ele colocou aqui é estresse. Com certeza ele pesquisou pessoas que têm um problema digestivo, pessoas que têm problema de estômago, pessoas que não conseguem fazer as suas necessidades, sofrem estresse, tá? Então, isso é pesquisa, tá? Ele pesquisou. Então, essas pessoas sofrem estresse. Então, o que ele está colocando aqui é o seguinte. Ele colocou a emoção de medo, colocou o sentimento que a pessoa sente quando isso acontece com ela, que é estresse, tá? E colocou quais os problemas que trazem, tá? Do problema digestivo. Problema digestivo, problema principal, e agora ele vem com outros problemas decorrentes do problema principal, que reação ruim, você não consegue comer as comidas que você ama, você fica com medo que seja sempre assim, você fica com cólica, você fica estressado. Então, problemas decorrentes do problema principal. Vamos dizer que tu tá falando ali sobre a próstata, tá? E aí, qual seriam os problemas que poderiam vir decorrer desse problema principal que você está falando, tá? E aqui é a regra do 1. Quais seriam os problemas que poderiam vir decorrer disso? A falta de ereção, tá? E aí o cara tem falta de ereção, ele tá sempre ali com sensação ou vontade de estar mijando, ele está sentindo dores, ele não consegue praticar sexo, ele está sempre ali com uma micção. Então,
esses são problemas decorrentes do problema principal. O problema principal, tá? E os problemas decorrentes dele. E uma coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: dor é causada pelo problema principal. Não é a mesma coisa. Então, qual seria a dor de um cara que está com problema de próstata? Qual seria a dor ali que ele está sentindo? Ele não está podendo ter relações com a mulher dele. Ele não está podendo correr porque ele está sentindo dores. Ele às vezes mija nas calças. Ele precisa estar utilizando uma fralda. Então, ele está se sentindo ali como se fosse um bebê. Ele não tem mais aquela autoridade, aquela vontade que ele tinha. Ele não se sente mais jovem. Ele se sente triste, cansado, sem esperança. Então, são dores que é causada pelo problema principal, tá? Então, é isso que ele está transmitindo aqui, beleza? Eles podem afetar seu dia de trabalho. Então, o que é que podem afetar na sua vida, tá? A próstata pode afetar o teu casamento, pode afetar a tua paternidade, porque tu não consegue sair com teus filhos, tá? Tu não consegue levar a tua esposa em um cinema, tu não consegue levar o teu filho para jogar bola. Então, quais áreas que ele pode afetar, tá? Então, ele está colocando aqui, ó, as áreas que o problema principal pode afetar. E aí ele vai dizer: eu criei o vídeo para ajudar os estimados 50 milhões de americanos que sofrem de problemas digestivos, muitos dos quais gozam de uma ótima saúde. Então ele está dizendo que não é. Então, esse problema não decorre porque você tem uma péssima saúde, tá? Então, ele está transmitindo isso aqui, beleza? Isso não ocorre porque você tem uma péssima saúde. Não, pessoas que têm uma ótima saúde também têm esse problema. Então, ele não é decorrente de uma saúde péssima ou precária, não. Não tem nada a ver com isso, tá? Vou compartilhar a solução que finalmente funcionou para mim. A única coisa que me deu alívio depois de tudo que tentei e falhei, tá? E aí ele vem trazendo aqui, ó. O que ele está trazendo aqui? Ele está agitando a solução dele, tá? Criando curiosidade. Logo abaixo, ele vem dizer as soluções que falharam. Então, essas soluções falharam para mim, tá? E aí ele coloca isso aqui. O que me deu alívio não é uma dieta, um plano digestivo. Cara, isso aqui não me deu alívio, tá? Então, ele está inviabilizando outras possíveis soluções. E aí o que ele coloca aqui, ó, leva apenas 45 segundos por dia e mesmo que não sofra de problemas digestivos graves, agora acredito que é a coisa mais importante que você pode fazer todos os dias para a sua saúde. Então, ó, leva apenas 45 minutos por dia. Sabe o que isso está sendo transmitido aqui pro cara? É fácil, indolor e rápido. É isso que ele está passando, tá? É fácil, é indolor, é rápido. E mesmo que você não sofra de problemas digestivos graves, então, se for um problema digestivo leve, agora eu acredito que é a coisa mais importante que você possa fazer todos os dias para a sua saúde. Tá? Beleza. Então, ele está prometendo aqui, ó, cara. Isso significa que coloquei isso antes de fazer exercício, por descobrir que aqueles que não fazem isso geralmente se sentem cansados demais para se exercitar. Então, você precisa disso se quer fazer exercício, se quer ficar com energia, tá? É nas entrelinhas, é o que o cara tá transmitindo ali, tá entendendo? Então, é isso que ele tá passando aqui para as pessoas. Tu precisa fazer isso. É o que eu falei para você. É o que tá nas entrelinhas, tá? É o que você tá falando aqui. Copyright é uma linguagem, tá? Copyright é uma linguagem, tá? E tu precisa ler sempre,
Porque assim como tu precisou aprender português, e se tu estuda para aprender inglês, tu precisa estar lendo e vendo sempre para você entender a linguagem que está sendo passada ali. Copyright é a mesma coisa, tá? E aí ele vai colocar aqui, ó. Portanto, se você se sente cansado ou sobrecarregado regularmente, criei esta apresentação para ajudá-lo. A solução já ajudou literalmente milhares de pessoas a terem mais energia no estômago. Então, bora lá. Ele coloca aqui os benefícios, juntamente com hábitos de banheiros mais regulares, menos cólicas, com aparência ainda melhor. Então, isso é tão benéfico porque nem todo mundo sabe disso. Então, beleza, se eu colocar aqui, ele colocou mais benefícios. E logo abaixo, ele vem tratar de uma possível objeção. O cara vai pensar, pô, isso é muito bom, mas por que nem todo mundo sabe disso? Porque eu nunca escutei sobre isso, cara. Se isso é tão maravilhoso, por que eu nunca escutei? Porque eu não vi em nenhum canto. E aí ele vai vir. Bem, em breve, graças a vocês, eles vão. Estou lisonjeado porque desde que eu publiquei este vídeo pela primeira vez em 10 de maio de 2015, ele se tornou viral. Milhares de pessoas assistem a mesma apresentação que vocês todos os dias. Já me pediram para aparecer em talk shows matinais e recebi e-mails. Então aqui ele vai trazendo provas, tá? Provas para tratar a objeção. Cara, isso aqui é cadência, tá? E o que é cadência? Deixa eu escrever aqui para você entender. Ó, é cadência em uma cópia. É o seguinte: a próxima linha explica ou responde a linha anterior, tá? Então, é isso que é cadência em uma cópia. Se tu tá tratando algo, linha anterior, tu falou sobre uma coisa, tu precisa responder ela na linha seguinte, tá? Então isso é cadência. Falei sobre algo, na próxima linha vem tratar o que eu falei. Fiz uma reivindicação, próxima linha vem provando o que eu falei anteriormente, tá? Isso aqui é cadência em uma cópia. Sempre respondendo a linha passada. Sempre, sempre, sempre. Tu não pode colocar uma palavra, uma frase, tá? Uma linha ali com textos e na próxima linha tu entrar com outro assunto totalmente diferente, totalmente sem nexo, tá? Tu precisa ter uma cadência na tua cópia. Veja bem, uma vez que você conserta seus problemas digestivos, você está essencialmente consertando o tanque de combustível de todo o seu corpo. E aí o cara tá fazendo uma analogia, tá? Analogias são mais fáceis de entender do que você soltar, tá? O texto em si. Então você começará a ver grandes benefícios em todo o seu corpo. Imagine se sentisse mais descansado, dormir melhor à noite, passar o dia sem depender de cafeína, ter mais energia para fazer atividades físicas. Isso aqui é NPL, tá? Em NPL a gente chama isso de esboço do futuro feliz. É quando tu tá dizendo pro cara, imagine você tendo todos esses benefícios, tá? Imagine você ter tudo isso. Você tá colocando pro cara um esboço de um futuro feliz para ele com a tua solução, tá? Isso não apenas. Aí ele vem aqui e tá nos sentir bem quando nosso corpo está processando os alimentos da maneira que foi projetado. Isso não apenas rouba a sua energia, mas pode enfraquecer seu sistema imunológico. O ganho de peso é outro efeito colateral comum, pois o problema digestivo pode fazer com que seu corpo armazene gordura adicional centímetros da sua cintura. Carregar esse peso extra pode fazer você se sentir ainda mais cansado e começar a colocar um estresse indevido nas articulações e músculos. Problemas mentais podem surgir e seu cérebro não consegue precisar para prosperar. Falta de concentração, ansiedade. E aí o que o cara faz aqui é um empilhamento de problemas decorrentes do problema principal. E aí ele vai dizendo para o cara, olha, teu problema principal pode causar todos esses outros problemas aqui para você. Então você precisa resolver o teu problema principal para que você não tenha mais problemas ao longo da sua vida, tá? E aí ele vai dizer que este vídeo porque sei em primeira mão como isso pode
a atingir até mesmo aqueles de nós que fazem o possível para se alimentar de forma saudável. Você vê muito circulando sobre o que é saudável e o que não é. Vou esclarecer as coisas hoje e adivinha. Não vou dizer para você parar de comer carboidratos, laticínios ou mesmo glúten. Então, beleza, tá? O que o cara está fazendo aqui é totalmente contraintuitivo. Contra o senso comum. Contra o senso comum. Senso comum diz a você, cara, teus problemas digestivos pode ser por causa de glúten, você tem intolerância a glúten, carboidratos, tá? Laticínios, e ele vem aqui e diz ao cara, não vou dizer para você parar de comer isso, tá? Não se trata disso o teu problema, não é isso. O que ele está fazendo é quebrando a crença do cara. Estou sentindo problemas digestivos e foi depois que eu comi um pão. Estou assistindo esses problemas e foi depois que eu tomei leite. Aí você, o prospecto poderia ter pensado, pô, meu problema é por causa do pão, pode ser por causa do glúten, pode ser por causa dos laticínios. Então vou parar de comer isso para que eu não sinta mais problemas digestivos. Aí o cara vem aqui e quebra essa crença dele e diz assim, ó, olha, não vou dizer para você parar de comer isso, porque não se trata disso, o teu problema, tá? Então, ele está evitando que o próspero acredite que o problema dele é isso, porque se ele achar que o problema dele é isso aqui, ele vai tratar da forma que ele achar, ou então vai pesquisar na internet possíveis soluções fáceis, tá? Então, se é glúten, eu só preciso evitar glúten. E ele chega e diz, não é isso. O teu problema, e ele vai falar, é outra coisa, tá? No entanto, vou revelar a você 4 alimentos que considero ser destruidores digestivos. Então, beleza. Tá? Então, o cara já está vindo aqui com o que a gente chama de nova causa, tá? Ou causa raiz do seu problema. Eu não sei se você percebeu até agora, tá? A gente está na página 2, mas em nenhum momento tá parecendo que o cara quer vender alguma coisa aqui, tá? Isso é muito importante numa copy, quando você não é agressivo. E já nos primeiros minutos ali você tenta parecer que está querendo vender alguma coisa para a pessoa, tá? Ele está fazendo parecer que é realmente uma apresentação, que ele está mostrando realmente ali para a pessoa alguma coisa benéfica e que faz com que ele fique na apresentação ou no vídeo até o final, até que ele venha para o close dele e faça a oferta, tá? Estes são os alimentos que eu recomendo que você nunca coma. Então preste muita atenção, pois 90% das pessoas assistindo a isso terão pelo menos 2 desses destruidores digestivos em seu armário, tá? Então, o que o cara está fazendo é o seguinte: ele não revelou aqui quais os alimentos, e ao não fazer isso, e ele colocou 90%, então a pessoa se auto-inclui, ele está subornando o cara para manter a atenção, tá? Quando você cria curiosidade, você suborna a pessoa com a curiosidade para ela continuar assistindo o teu vídeo, até que ela satisfaça aquele desejo de saber o que você estava falando ali, tá? Se você for como a maioria das pessoas, acho que ficará surpreso com o que eles são. Por quê? Mesmo porque 2 deles são rotulados como alimentos saudáveis, tá? Então, bem contraintuitivo, tá? Então, pega uma caneta e papel. Percebe que... Então, pegue uma caneta e papel, tá? O cara tá fazendo de tudo para não parecer que ele tá tentando vender alguma coisa, velho. Porque joga esses 4 alimentos fora e fora da sua dieta pode resultar em um alívio digestivo instantâneo. Sim, eles são tão ruins agora, eu sei que é o seu tempo valioso. Então, rendi muitas informações neste pequeno vídeo. Certifique-se de assistir até o final e guarde o celular e prepare-se para fazer algumas anotações. Você vai ver, vai querer notar esses 4 destruidores digestivos, tá? Então, o cara está subornando de novo. Permaneça aqui até o final. O público dele geralmente é um público mais velho desse vídeo, e público mais velho eles têm essa mania mesmo, tá? Quando você faz parecer que você tá dando dicas, ele começa a anotar como se fosse uma receita mesmo, tá? Ele vê uma receita na televisão, ele vai lá e anota, principalmente as mulheres, tá? Então é isso que ele tá querendo passar aqui para as pessoas. E aí, beleza. Uma pesquisa de 2013, então beleza, o cara já tá colocando aqui provas, tá? Provas
Instituição. Ele está colocando instituições que têm credenciais, tá? Para provar o argumento dele. Ele trouxe algo totalmente contraintuitivo. Olha, esses alimentos que são intitulados como alimentos saudáveis não são saudáveis, tá? Então ele diz isso a uma pessoa. E se você diz isso a uma pessoa que tem uma crença que tais alimentos são saudáveis, você precisa provar o teu argumento, cara. Se você faz uma afirmação, vai lá e prova o teu argumento. Porque se você não provar, a pessoa não vai acreditar em você, tá? É que nem você tá dizendo para um esposo ou uma esposa que ela tá sendo traída. De boca ela não vai acreditar, ela precisa que você prove, tá? Então, é a mesma coisa. Sofre de algum tipo de problema digestivo. No entanto, como médico praticante, nunca pensei que isso aconteceria comigo. É por isso que estou prestes a revelar a você. É um pouco embaraçoso. Concluí minha graduação, tá? Aqui ele vai vir falando dele, tá? Então, quem sou eu aqui? E aí ele vem para a história do problema dele, tá? Isso aí é o que a gente chama ali na jornada do herói, tá? O chamado para a aventura, tá? Ocorreu um problema comigo, e aí fui chamado para a aventura, ou seja, chamado para trilhar um caminho para solucionar o meu problema, tá? Então, beleza, ele vai dizer aqui, ó. Começou com algumas dores aqui e ali, e com o passar dos anos, meus problemas pioraram. Então ficou tão severo que eles estavam tirando a felicidade da minha vida. Tá? Bora lá, deixa eu colocar aqui. História. Veja bem, se você for a 10 consultórios médicos diferentes e pedir ajuda para lidar com a indigestão, você sairá com 10 respostas diferentes. O que ele está querendo dizer é o seguinte aqui, ó. Eles não têm uma resposta certa para o seu problema. Então, meio que ele está inviabilizando a medicina tradicional. Eu sei porque foi exatamente o que eu fiz, experimentei algumas das ideias que me foram dadas. Pelas fibras, chá, suprimentos, tentei beber kombucha, tá? Então, outras soluções falhadas. Então, beleza, tá? Então, bora lá. Só para a gente entender aqui o que é que está sendo feito, tá? Colocou credibilidade, um problema que afeta qualquer pessoa, afeta você mesmo se estiver comendo comida saudável, emoção, medo, colocou estresse, problemas decorrentes do problema principal, dor emocional causada pelo problema principal, áreas que o problema principal pode afetar na sua vida. Esse problema não decorre porque você tem uma péssima saúde, então ele está dizendo aqui o que não é. Agitou a solução ali, criou curiosidade e mostrou porque soluções falharam, tá? As outras soluções, inviabilizou outras possíveis soluções, transmitiu que a solução dele é fácil, indolor e é rápida, fez promessa. Você precisa disso se quer fazer exercícios e se quer ficar com energia. Trouxe benefícios, trouxe mais benefícios, tratou objeções, provou, tá? O tratamento da objeção que ele fez, a resposta que ele deu à objeção, trouxe analogia, trouxe linguagem ali, NPL, colocou um esboço do futuro feliz se a pessoa utilizar a solução dele, empilhou problemas decorrentes do problema principal. A solução dele é contraintuitiva e contra o senso comum. A nova causa, ele trouxe a nova causa são esses alimentos que estão dizendo para você que são alimentos saudáveis, tá? Subornou a atenção da pessoa, contraintuitivo, subornou a atenção, provas utilizando instituição. Quem sou eu? O que chamou ele à aventura para descobrir essa solução? Eu passei por esse problema. Pode não ser ele, pode ser a esposa dele, amigo dele, filha dele, tá? Não importa. Mas você tem que ter ali uma história de por que você foi atrás dessa solução, tá? Eles não têm uma resposta certa para o seu problema. Então, inviabilizou a medicina tradicional, os médicos tradicionais, e mostrou que outras soluções falharam para ele, tá? Tudo isso
para amarrar a pessoa e fazer a pessoa acreditar que a solução dele é a melhor e é a que vai funcionar de fato, tá? Então, beleza. Parei de comer carboidratos e fiquei sem gosto, tá? Então, esse aqui não é o teu problema. O que ele está dizendo aqui, ó? Deixa eu colocar aqui. Essa não é a causa do seu problema. Então, não acho que é glúten, não acho que é carboidrato, não acho que é laticínio, tá? Ó, colocou aqui. Isso ainda não resolveu o problema. Parei completamente de comer doces. Então, ele está colocando mais uma vez. A causa raiz não é laticínios, carboidratos, não é glúten, não é doces, tá? Nada disso, tá? Isso fez pouca diferença, mas não muito. Me disseram que deveria cortar carne vermelha e café. E, cara, ele tá colocando mais aqui, ó. Não é essa a causa raiz, não é essa a causa raiz, tá? Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. Porque tu tem que transmitir na história que essas outras soluções que você tentou falhou, tá? Você não pode ser direto e dizer para a pessoa: isso aqui não serve, carne não serve, laticínios não é o problema, tá? Você tem que transmitir de forma indireta, colocando dentro de uma história. Olha, o meu herói, ele tentou isso na jornada dele e falhou, não serviu. Então, a causa raiz não é isso. Você não fala de forma direta, você coloca de forma indireta dentro da história que você está criando, tá? É assim que você vai fazer. Alguns dos meus problemas desapareceram, no entanto, eu ainda sentia gases, inchaço e indigestões. Em algum dia, os sintomas eram piores do que quando eu ainda tomava café e comendo carne vermelha. Então, o que ele está transmitindo aqui para a pessoa é essas tentativas de solucionar o meu problema falhou e ainda piorou mais minha situação. Tá criando um medo aqui na cabeça do cara, né? Pô, ele fez isso aí, piorou, então eu não vou fazer, tá? Não vou tentar, tá? Agora, como um graduado com 3 diplomas, tá, e aí ele coloca aqui mais credenciais dele, tá? Considero-me um especialista em corpo humano, no entanto, meu lema na medicina é nunca parar de aprender. Sei que desde que me formei na faculdade de medicina há mais de 10 anos, muitos novos avanços foram feitos, tal. Alguns deles você pode ter consumido há anos. E se eu ler uma das suas guloseimas favoritas agora, não hesite, porque mais tarde vou mostrar a solução que permitirá que você ainda desfrute de uma ou duas dessas coisas de vez em quando, sem ter que se preocupar com as dores digestivas, tá? Então, a solução dela é o mundo perfeito, tá? A solução dele vai permitir que a pessoa continue comendo guloseimas, cara. Então, assim, é algo fácil, tá? Fácil. As pessoas não querem ter uma solução que torne a vida delas mais difícil. Por isso que promessas de dinheiro fácil, de cura rápida, tá? De uma cura fácil, funciona tão bem. Porque as pessoas não querem passar por um processo difícil, cara. Então, se a tua promessa na tua copa, ela for difícil para a pessoa estar realizando, se ela for tornar o processo na vida da pessoa difícil, dificilmente ela vai querer, tá? Mesmo que realmente funciona, dificilmente ela vai querer, porque as pessoas são preguiçosas, as pessoas não querem abrir mão de um hábito que ela já tem. É mais fácil você criar um novo hábito do que você abandonar o que você já tem, tá? Então fica com isso na sua cabeça. E aí, beleza. Destrutor digestivo número 1, então aqui ele começa a revelar a nova causa, tá? Então bora lá. Explicando a nova causa. Ou causa raiz do problema principal. Beleza? Show, show. Coloca nos comentários se vocês estão conseguindo pegar, tá? Se vocês estão entendendo. Pode colocar aí nos comentários, tá? Se vocês estão entendendo ou não. Que fica até melhor para eu continuar. Perfeito, perfeito. Então, bora prosseguir aqui, tá? Deixa eu prosseguir aqui para a gente estar
falando sobre o restante. Então, beleza, ele colocou aqui os problemas. For pego usando em Singapura, ele pode receber até 450 mil em multas e até 15 anos de prisão. Então, ele colocou aqui o seguinte, ó, o problema número 1 é esse. Esse problema número 1, ele já é proibido em outros países, dá multa e causa prisão, e é assim que alguns cientistas agora acreditam que a azodicarbonamida é perigosa. No entanto, adivinha, ainda é legal aqui nos EUAs, tá? Então, nos Estados Unidos. A azodicarbonamida é uma substância química usada como agente espumante em plástico. No entanto, alguns fabricantes de alimentos americanos utilizam como agente branqueador na farinha. E aí ele coloca aqui, ó. Deixa eu adicionar aqui, tá? Então, ele traz o argumento dele e ele logo em seguida vai provando o argumento dele, tá? Quando eu estou lendo as cópias, eu gosto de colocar assim, ó, R.W, tá? Seria ressoar. A razão disso. Então, o cara argumentou, provou. Fez uma afirmação, provou. E ele provou com instituições conhecidas, como a NPC, tá? É bem grande lá nos Estados Unidos. E aí ele traz aqui alguns nomes como McDonald's, Burger King, Wendy's, Hardee's, Jack's, Box, Chick-fil, como empresas que usam para assar o seu pão. O Subway recentemente ganhou uma manchete a remover do seu processo de assar pão. Beleza, então. Se você comer em um dos restaurantes que acabei de mencionar, recomendo fortemente que pegue seu sanduíche estilo proteína ou embrulhe em alface e pule o pão, tá? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, se você come em algum lugar desse, o pão deles, tá? Isso pode estar causando sério problema para você. E nos Estados Unidos, as pessoas que consomem esses nomes que ele disse aqui, esses restaurantes, é muito grande, cara, muito grande mesmo. Então, ele está colocando aqui o seguinte, ó, se você está comendo nesse lugar, o pão dele, a farinha que eles utilizam para fazer o pão, pode estar prejudicando você, tá? Então eu te digo que você pare com o pão. Então é como se fosse uma dica, tá? Ele está dando dica e em nenhum momento está parecendo que ele quer vender alguma coisa. Aí a pessoa poderia pensar, mas é o McDonald's, cara. As comidas do McDonald's realmente dão problema. Então o Subway é saudável, tá? Aí ele vai lá e coloca o Subway. O Subway também tem esse problema, tá? Isso me leva ao destruidor digestivo número 2. Este destruidor digestivo se disfarça de alimento saudável, mas pode ser o destruidor digestivo mais potente de todos. A bebida aparentemente inocente é o que eu culpo por meus problemas digestivos. Veja bem, depois de cortar muitos outros itens potencialmente problemáticos da minha dieta, eu ainda estava tendo problemas digestivos, tá? Então, beleza. Ao não saber quão ruim era esse destruidor, você vê que apenas recentemente que estudos foram concluídos mostrando que seu ingrediente principal é uma das piores coisas que você pode colocar em seu sistema. Beleza? Uma história aqui por trás do problema principal. A bebida é consumida diariamente por 90 milhões de americanos e seu número está atendendo. Pelo nome de refrigerante dieta. Tá? Então, é um refrigerante diet. Então, beleza. Tá? Ele colocou ali problema comum a farinha ou o pão utilizado naqueles grandes restaurantes. Tá? Agora ele traz refrigerante diet, que é muito consumido, ele coloca por 90 milhões de americanos. Tá? E a maioria das pessoas pensa o seguinte, pô, vou pegar uma Coca-Cola Diet. Tá? E ele está dizendo aqui, cara, Coca-Cola Diet é um dos maiores, ou então o maior problema para o teu estômago, tá? Que causa ali teu problema digestivo. Então, poxa, ele está indo totalmente contra-intuitivo, tá? Isso aqui vai chocando a pessoa e vai fazendo com que ela continue. Ela fica curiosa. Caramba, mas refrigerante diet não é dito como saudável? E se ele fez essa afirmação, lembra o que a gente falou lá em cima? Cadência. Então ele vai precisar provar logo abaixo, logo nas próximas linhas, que a afirmação dele está correta, tá? Nunca faça uma afirmação e deixe de provar. Nunca, cara. Fez uma afirmação? Vai lá e prova, tá? Então, o refrigerante diet é um ótimo exemplo do produto que está sendo comercializado para nós como um alimento saudável. No entanto, é realmente ruim, tá? E ele coloca aqui, ó, o problema vem decorrente de adoçantes artificiais, tá? Então, o que é interessante é o seguinte, cara.
Sempre que tu colocar a tua causa raiz, o teu problema, explica ele, tá? Bem detalhado ali, para a pessoa acreditar realmente no que você está falando. Se você deixar bem embolado ou não explicar direito, a pessoa não vai entender, ou então não vai acreditar no que você está falando, tá? E possivelmente não vai comprar a tua solução, tá? No agora famoso São Antônio Health Studios, então ele está provando aqui, ó, como eu falei para você, fez uma afirmação, prova, cara. Durou 8 anos, durante os quais cientistas concluíram, então beleza, tá? Ele está provando aqui a argumentação dele. Agora sabemos que essas bebidas podem fazer você ganhar peso, mas como? Com algo com zero calorias pode afetar a sua cintura. É aquilo que eu falei para você, tá? Ali no início. Cara, mas não é zero calorias, não é diet e tal. Então essa seria a objeção, tá? E aí ele vem tratando a objeção. Ó. Na verdade, é a mesma razão pela qual eles fazem esse número seu digestivo, tá? Deixa eu me explicar. Este é o seu trato gastrointestinal ou, para abreviar, o seu trato GI? Você não costuma pensar sobre isso. No entanto, você sabia que seu trato GI é ao lado de mais de 25 trilhões de bactérias? Algumas dessas bactérias são boas para você. Eles ajudam você a digerir sua comida e combater doenças. Por outro lado, algumas bactérias do seu intestino são o que chamamos de bactérias ruins. E essa aqui é Cândida, é uma delas. A Cândida é uma levedura fúngica que vive em seu trato digestivo. Então, beleza. Deixa eu só passar aqui, tá? Para você, para colocar aqui o seguinte. Essa é esse, na verdade, é o agente que causa o problema digestivo. Então, a levedura fúngica que vive em seu trato digestivo, e aí ele vai explicando o que é a Cândida, tá? Para a levedura intestinal, este é um ótimo lugar para se estar. E, na verdade, é totalmente normal e normal ter algum fermento ruim entre essas bactérias. A proporção sugerida é de 80% de boas bactérias e não mais que 20% de levedura. O problema é quando a levedura intestinal começa a crescer fora de controle, você vê que as adoçantes artificiais são os alimentos favoritos de levedura intestinal. Então, por que adoçantes artificiais, ou então porque você não pode consumir refrigerante diet? Porque ele é o alimento favorito de leveduras e leveduras causam problema no teu intestino. E é aquilo, cara, tá? Ó, deixa eu colocar aqui, RW, tá? É aquilo que eu falei para você, tá? Isso é cadência na COP. Fez a afirmação, provou, traz a explicação. Então, a linha anterior, tá? Você falou algo, na próxima linha você prova e explica o que você falou, cara. Deixa sempre ali bem agrupado, bem fácil de entender. Não deixa desconexo, tá? Ele falou sobre Cândida, aí explicou o que é Cândida. Introduziu levedura intestinal, explicou o que é levedura intestinal, a proporção que você pode ter e por que refrigerante diet pode ser um problema para você, porque ele é o alimento favorito das leveduras que vão ficar maiores do que as bactérias boas no teu estômago. Então ele está explicando aqui, cara. Então a copa é muito boa, tá? A copa é muito boa, tá? Muitos alimentos que contêm açúcares e adoçantes, bem como alimentos que contêm carboidratos conservantes, podem fazer com que a sua levedura intestinal inche, uma vez que seu equilíbrio está desequilibrado, as coisas podem rapidamente sair de controle. O fermento intestinal é grande, pode começar a comer suas bactérias boas, e antes que você perceba, você é uma fazenda de fermento ambulante. Então é mais aqui, ó, cara. Então é cadência, tá? Então, Risson White, tá? Só colocando aqui. Risson White. A razão por quê? A razão por quê? Tem lógica, tá? Então, a tua causa raiz, a tua nova causa, o teu mecanismo único da solução, ela precisa ter uma lógica, tá? E aqui tem uma lógica do caramba, cara. Ele coloca credenciais, coloca a prova, a linha, a próxima linha explica a linha anterior e assim sucessivamente. E ele vai colocando uma lógica na cabeça do cliente, criando uma crença para que o cliente acredite que o problema dele é realmente esse que ele está falando e ele precisa tratar. E quando o cliente acredita que é realmente isso que ele está falando, o cliente vai fazer, certo? E como eu soluciono isso? É aí que vem a solução dele, cara. Então, beleza. Você se sente desejo por alimentos açucarados, pães, pizza ou refrigerantes diet normais ou dietéticos?
Sua barriga parece normal em tamanho, você encontra excesso de gordura em torno da sua cintura, você sofre de digestão, tal, tal. Toda essa coisa pode ser sinal de que seu fermento intestinal está crescendo. Cara, eu gosto desses tipos de argumento. Eu sempre anoto para colocar nas minhas cópias que são auto-inclusivos, tá? Quando você coloca algo que é bem comum de acontecer, a pessoa se auto-inclui no problema que a tua cópia está fazendo. Então, por exemplo, olha, você sente vontade de estar comendo pizza, refrigerante, hambúrguer, doce, constantemente? Se sim, isso pode ser sinal de que o seu fermento intestinal está crescendo. A pessoa vai pensar, caramba, mas eu sinto mesmo. Então, ele, é isso mesmo que ele está falando. Ele está correto. É auto-inclusivo. Você joga para a pessoa a responsabilidade, ela se auto-inclui no problema que você está citando na sua cópia. Tá? Eu gosto muito de fazer isso, porque a partir do momento que a pessoa concorda com você, velho, é muito mais fácil dela aceitar toda a sua argumentação, tá? Outros sinais incluem falta de energia, fadiga, incapacidade de se concentrar sem cafeína, juntamente com erupções cutâneas. Então, aqui, ele vai colocando mais e mais sintomas, tá? Então, deixa eu anotar aqui. Sintomas decorrentes da fermentação, da levedura, que são comuns na população e gera uma auto-inclusão. Beleza, tá? Como o conhecido médico da TV declarou recentemente. Então, ele trouxe aqui, ó, a argumentação. Agora ele vem e traz a prova, tá? Prova da argumentação dele. Deixa eu retornar aqui para ver se vocês estão entendendo. Para ver se vocês estão entendendo, tá? Acho que tá ficando tranquilo para vocês entenderem, né, velho? Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar a jogada. E se vocês estão percebendo que até agora não pareceu que ele está querendo vender alguma coisa, mas pareceu mais uma copy instrucional, tá? Que ele está dando instrução, que ele está ensinando as pessoas, explicando às pessoas, tá? As pessoas tendem a correr de vendedores, tá? E quando tua copy não parece que é uma tentativa de venda de imediato, é muito mais fácil de você fazer a sua oferta e ter muito mais pessoas na hora que você for fazer o seu close, tá? Na sua copy. Na verdade, o açúcar é 8 vezes mais viciante do que a cocaína. O que torna tão viciante? Meu, o que você precisa saber é que não é você que está tendo esses desejos. É muito provável que seus hormônios tenham sido sequestrados por esse invasor. Não é que você não fosse disciplinado. Então, beleza. Ó, beleza. O que ele está colocando aqui é o seguinte. O que ele está transmitindo nas entrelinhas é: não é sua culpa. Não é sua culpa você ter vontade de comer hambúrguer, cara. Não é sua culpa ter vontade de comer açúcar, de comer refrigerante. Não é tua culpa. A culpa é da levedura intestinal, que ela sequestrou os teus hormônios e está fazendo com que você sinta desejo por estar comendo açúcar e todas essas outras comidas. Então ele está dizendo aqui pro cara, não é a tua culpa, velho. Na tua cópia você precisa transmitir isso, tá? Então não é falta de disciplina, não se trata disso. Não é você que está com o desejo de comer isso. Na verdade é as leveduras. Quando tu tira a culpa do teu cliente, tu faz algo que é muito importante, tá? Quando tu tira a culpa dele. Por exemplo, vamos dizer que o cara diga assim, ó, olha, não é que a solução é ruim, mas a culpa é minha que não tenho disciplina, velho. Então, a pessoa tentou uma dieta ali por 5 dias e não conseguiu levar a dieta adiante porque ela passou a comer hambúrguer, passou a comer mais açúcar, refrigerante, pizza. Na cabeça dela, não foi a dieta que falhou, foi ela que falhou. E se ela acha que ela falhou, ela não vai colocar a culpa naquela outra solução que ela tentou. Então, o que você precisa trazer para a pessoa é o seguinte: a culpa não é sua. Aquela solução que você tentou, ela estava focando no lugar errado.
A culpa é da levedura intestinal que faz com que você sinta esses desejos. E você não obteve a cura para esse problema porque a solução que você tentou estava focando no problema errado. Então é muito importante quando você transmite isso na cópica. E ele está transmitindo isso aqui, tá? Ele não está dizendo assim, ó, a culpa não é tua, tá? Ele está transmitindo de forma indireta, cara. Ó, o problema é a levedura intestinal. Ela sequestrou os teus hormônios e faz com que você tenha desejo por estar comendo essas comidas. Então não é sua culpa, tá? Então isso é muito massa, cara. Então tu tem que transmitir isso na tua cópia. Percebe o que está nas entrelinhas, velho? É uma linguagem, tá? Copyright é uma linguagem. As entrelinhas aqui, isso é muito importante, tá? Então, beleza. Estou falando sobre açúcares, carboidratos, frituras, produtos fortemente adoçados, tal, tal, tal. Sim, se você precisa saber que é porque pode estar comendo por dois. Por exemplo, você já disse a si mesmo apenas uma mordidinha, uma sobremesa e depois a coisa toda. Então, tu disse, vou comer só um pouquinho e depois comeu tudo. Esse é o sinal claro de que a levedura intestinal quer ser alimentada. Então, é aquela argumentação auto-inclusiva, tá? Quem aqui, velho, vocês que estão me assistindo, quem aqui não foi comer uma colher de sorvete e colocou comeu mais 10 colheres, tá? Mais 11 colheres. O cara traz essa argumentação, você já pensa, pô, isso acontece comigo. Então eu tenho esse problema aí mesmo, velho. Isso que ele tá falando é verdade mesmo. Porque isso acontece comigo. Então é auto-inclusivo, velho. Isso é muito poderoso quando tu colocar na tua copa, tá? É por isso que seguir uma dieta de comida saudável quando você tem levedura intestinal é como tentar rolar uma pedra montanha acima, tá? Então, uma analogia aqui, e ele tá dizendo, ó, por isso que essas soluções que você tá tentando aí vai falhar, cara. Tá focando no lugar errado, tá? Mas eventualmente ele se torna muito pesado e você volta a comer açúcares. Portanto, embora a levedura intestinal não seja uma doença, não é surpresa que muitos especialistas em saúde chamem de a causa número um da obesidade. Declaração aqui. Velho, vocês aí que estão escrevendo para nicho de perda de peso, essa argumentação aqui dele é um ângulo para você fazer o teu hook muito interessante, tá? De trazer para a pessoa que a culpa da obesidade dela é levedura intestinal. Tu pode colocar isso como a causa raiz do problema dela. Então, é uma argumentação muito interessante que daqui dá para criar 4, 5, 6 copos, tá? Com ângulos totalmente diferentes, com ganchos totalmente diferentes, tá? Então, ó, Sara, e aí ele fez uma argumentação e ele prova novamente, tá? Ele traz aqui Sarah Stewart para provar o argumento dele, tá? Isso me leva ao terceiro destruidor digestivo. Ele disse que era 4, ele está no terceiro. O café. Estimula a produção de ácido no estômago, que pode causar inflamação e resultar em azia. A cafeína pode causar desidratação, que pode levar a constipação. No entanto, meu principal problema com o café é a grande quantidade de açúcar que a maioria das pessoas coloca nele. Adicionar açúcar ou adoçante pode transformá-lo em um alimentador de fermento intestinal, tanto quanto uma lata de Coca-Cola. E se você estiver comprando cafés sofisticados em lugares como Starbucks, esqueça. Você acreditaria que um café com leite médio do Starbucks contém tanto açúcar quanto 4 donuts com cobertura de açúcar? Sim. Então, bora lá. Ele está dizendo aqui, ó, café é um outro problema, mas não pelo café em si, mas é por causa da quantidade de açúcar. Aí a pessoa poderia falar, mas eu não uso açúcar, eu uso adoçante. Aí ele vai lá e coloca o adoçante também. Então, não tem para onde fugir, tá? Ele amarra ali a pessoa na argumentação dele, tá? Então, beleza, chamamos de... Beleza. Viva a sua saúde com crescimento excessivo de fermento. Como tentar dirigir seu carro com areia no tanque. E várias analogias para ficar fáceis de entender, tá? Metáforas. À medida que o fermento cresce, suas partículas e resíduos começam a se espalhar em sua corrente sanguínea. Entretanto, seus órgãos intestinos, tecido muscular, cerebral, articulação. Isso é que nós profissionais médicos chamamos de intestino impermeável, pois se espalha pelos órgãos internos, pode entupi-lo e causar mau funcionamento. Então, beleza? Ele nomeou aqui o problema, tá? Pois se espalha pelos órgãos internos e tal, falta de energia, digestão e problemas de pele pode ser sinais de alertas perigosos
de que seu intestino está vazando para o leste. Quando você começou a última refeição, você se sentiu mais cheio do que deveria? Você vê sua pele com aparência opaca ou com acne adulta, manchas e tal e tal. Então, ele traz sintomas, tá? Para a pessoa se auto-incluir ou então se automedicar, tá? Então, sintomas decorrentes do intestino, vou colocar IP, tá? Que eles costumam colocar assim, IP, tá? Decorrentes do IP. Esses sintomas ajudam a pessoa se auto-incluir ou se autodiagnosticar. Então, beleza, tá? E é bem importante tu colocar essas coisas na tua cópia, porque a pessoa precisa pensar que ela realmente tem esse problema que você está falando, tá? E colocando os sintomas que sejam comuns, a pessoa vai acreditar muito mais em você, se ela realmente tem esses sintomas. Então, beleza, aumentou nos últimos 60 anos. Veja esses dois iogurtes, por exemplo. Ambos são rotulados como saudáveis, mas a marca Chobani contém 8 gramas de açúcar. E aí ele traz aqui, ó, prova da argumentação dele, tá? Açúcar por dia, com dieta moderna de hoje está cheia de açúcar, adoçantes artificiais, carboidratos, conservantes. Beleza, beleza? Ele vai falando aqui sobre o açúcar, tá? À medida que o intestino impermeável recua, muitos relatam. Então, beleza. Deixa eu colocar aqui. Benefícios, tá? Benefícios de resolver o problema principal. E os benefícios aqui são emocionais, tá? Não é apenas físico, é benefício emocional. Tudo se trata de emoção, tá, cara? Se tu tem benefícios do teu produto, liga os benefícios a emoções do teu prospect, tá? Tudo se trata da cabeça dele, velho. Ele não vai na academia para tratar a saúde dele. Ele vai na academia que ele quer se sentir bonito, tá? Muitos problemas de pele desaparecem, problemas de digestão tornam-se a coisa do passado, então aqui ele vai mais para benefícios emocionais, tá? Afinal, seu intestino contém 60% das células de todo o seu corpo. Todos nós sabemos que seu intestino não é saudável, pode levar a um ganho de peso e tal, problemas decorrentes, tá? Deixa eu colocar aqui. Problemas decorrentes do problema principal. Beleza, tá? Então, se você ficou doente com mais frequência, pode ser por isso, tá? Outra coisa interessante, em junho, então, aqui ele traz prova da argumentação dele. Agora você provavelmente não quer imaginar uma vida sem açúcar. E eu não te culpo, eu também não. Adoro comer fora em restaurantes, tal, tal. Além disso, embora a fome de fermento seja uma maneira eficaz de matá-lo, esse método pode levar vários meses para notar qualquer efeito real. Em vez disso, vou mostrar a você a solução dramaticamente mais eficaz que leva apenas alguns minutos por dia e permite que seu intestino funcione sem problema, enquanto ainda come alguma guloseima ocasional. Então, aqui é a solução dos sonhos, né? Então, é rápido, seguro e fácil, cara. Cara, vai solucionar o teu problema e tu ainda vai poder comer doce, pizza e macarrão? Quem não quer emagrecer comendo doce e pizza, tá? Todo mundo quer. Ao contrário da crença popular, o álcool não se transforma em açúcar no corrente sanguínea. A razão pela qual o álcool é o destruidor digestivo é porque ele mata bactérias amigáveis em seu trato digestivo. Então, bora lá. Ele traz aqui o álcool, tá? Então, beleza. Álcool como destruidor de bactérias boas. Beleza? E aí ele vai trazer mais argumentação sobre isso, tá? Se você toma antibiótico, siga com uma dieta rica em alimentos que fazem levedura intestinal prosperar. É muito comum que a levedura intestinal volte a crescer mais rápido do que suas boas bactérias. Então, se você tomou antibióticos recentemente ou bebe álcool com frequência,
as suas chances de levedura intestinal afetando você são muito maiores. Então, o cara está dizendo, ó, tu toma algo, ou então antibiótico, então inviabilizou antibióticos e criou um agente causador da levedura, tá? Cara, então, se o cara toma antibiótico, ele tá lascado. Se o cara bebe, então é outro problema, tá? Então, basicamente, ele tá amarrando uma audiência gigante aqui, tá? A audiência que come açúcar, a audiência que bebe álcool, é muita gente, tá? É muita gente. Então, muita gente que vai querer a solução dele, tá? Agora eu quero mostrar você. Isso é massa porque é uma coisa que eu já falava antigamente para as pessoas, você tem mais de um tipo de comprador, tá? Se ele continuasse só aqui em açúcar, o cara poderia dizer, eu não consumo muito açúcar, tá? Eu paro de consumir açúcar. Aí o cara vai lá e diz, ó, mas se tu bebe álcool, aí o cara vai, pô, mas aí o cara tocou na minha cerveja, velho. Então vou ficar aqui para ver a solução dele, tá? Agora eu quero mostrar a você como cuidar desse problema na origem, tá? E aqui ele vai vir com o background da solução dele, tá? No entanto, tudo está fazendo tratar sintomas, é por isso que essas correções são muitas vezes temporárias. A acne, a erupção, a digestão recomeça na próxima refeição. Perdemos peso fazendo exercício, mas nosso corpo engorda mais. É um ciclo interminável. Então, beleza, a menos que você resolva esse problema na fonte. Então, ele está dizendo aqui, você precisa resolver na causa raiz, porque essas soluções que você está tentando vai falhar, porque você está focando no local errado, tá? No entanto, quando você aborda o problema onde ele começa, pode eliminá-lo completamente e permanente quando você combate levedura intestinal, intestino impermeável em sua origem, seus sistemas podem começar a desaparecer. Então, beleza, tá? Deixa eu descer para cá para a gente entrar na solução. E graças ao recente desenvolvimento biotecnológico, existe uma solução para equilibrar rapidamente seu intestino enquanto ainda desfruta de sobremesa ocasional, coquetel ou dia de trapaça. Então, beleza, tá? Deixa eu colocar aqui. Fácil. O cara pode continuar comendo as comidas dele. E ele trouxe aqui os probióticos, tá? Cara, vai seguindo, tá? Ó, ele disse qual era a causa raiz, trouxe probiótico como solução. Só que o que acontece é o seguinte. Deixa eu passar aqui para vocês uma coisa. Probióticos é um mecanismo comum, tá? Probiótico é comum. Tu pode colocar na internet, quero probiótico. Isso é comum, tá? E quando o teu mecanismo é comum, o que tu precisa fazer é o seguinte, peraí. É dificultar o acesso a ele, adicionar alguma outra solução em conjunto que leve a dificultar que o teu cliente encontre a solução em outro canto. Então, beleza. Ó, e tu pode dizer o seguinte: você tem que tomar, vamos dizer que tua solução, teu mecanismo é chá verde. Cara, tem muito chá verde, tá? É um mecanismo comum. Então, velho, se é comum, o cara vai achar na internet, vai achar no mercado próximo a ele. O que tu precisa fazer é dificultar para ele encontrar isso em outro lugar que não seja com você. E como é que você faz isso? Você precisa tomar chá verde mais essa outra erva, que aí já é bem mais difícil de encontrar. Ou então você precisa tomar chá verde nessas porções ideais e tal. Perfeito. Ou então esses tipos de chá verde não funcionam. Você precisa desse chá verde aqui que seja mais difícil de encontrar. Você tem que adicionar uma dificuldade ao teu mecanismo, tá? Se ele for comum, cara, probióticos é comum de achar. E você vai ver no decorrer da Copa que ele vai dificultar o acesso a isso, tá? Porque se é comum, você precisa dificultar, senão a pessoa sai,
comprar em farmácia online, Mercado Livre, o que quer que seja. E não pode ser assim, tá? Teu mecanismo precisa levar até você. Por isso que é único, porque você é o único dono, tá? Então, os probióticos são boas bactérias benéficas que entram em seu sistema e superem muito fermento ruim. Agora, pode ser uma surpresa me ouvir dizer isso. Por mais que eu disse antes, tentei probiótico para resolver meu problema digestivo e eles não ajudaram. Mais tarde descobri que era porque estava cometendo um erro crítico que anulava seu efeito. Tá vendo? Ele disse, ó, probiótico. Aí o cara pensa, pô, vou comprar probiótico. Aí ele disse, eu tomei, mas falhou, porque eu estava tomando errado. Então, é chá verde. Aí o cara fala, eu vou comprar chá verde na internet. Aí você diz, eu tomei chá verde, mas falhei porque eu tomei de maneira errada. Aí você está amarrando a solução a você, porque você está dificultando para o cara. Opa, ele tomou de maneira errada. Peraí, eu preciso saber como é que ele tomou, que senão eu vou tomar e não vai dar certo. Isso vai ficar na cabeça dele batendo, tá? Anular você é feito. Vou compartilhar com você o erro que cometi em apenas 1 minuto. Isso é importante. Então, beleza, tá? Subornando aqui o cara para continuar na Copa. Milhares de pessoas cometem esse erro ao experimentar probiótico. Não é só eu, milhares de pessoas, tá? E se você experimentou no passado e não sentiu o efeito, pode ser porque você também o fez. Veja bem, quando você combate levedura intestinal corretamente com probiótico, a levedura não pode crescer. É como enviar bilhões de tropas amigas de novas analogias aqui, tá? Diariamente é mais importante do que tomar multivitamínico e por boas razões. Se tem levedura intestinal é como ter areia no tanque de combustível. E ter probiótico lá embaixo é como ter combustível ultra premium. Tá? Então ele está fazendo várias analogias que fiquem fáceis da pessoa entender, tá? Várias metáforas, tá? Então beleza. Aí ele vai dizer aqui, não sou médico porque acredita que os probióticos são a descoberta de bem-estar mais importante do nosso tempo. O médico e pesquisador, então aqui ele vai vir com prova, tá, da argumentação dele, estarão para a medicina no século XXI. Os antibióticos e microbiologia estiveram no século XX. Então, os probióticos são a melhor solução do que antibióticos, tá? Porque eles são mais novos. É isso que ele está transmitindo aqui. E aí ele vai colocar aqui outras provas, tá? Então, beleza. E aqui está uma carta que recebi recentemente de uma paciente chamada Holly Good, personal trainer na cidade de Nova York, e usou probiótico pessoalmente. Recomendo Perfect Bióticos. Então, beleza. Minha recomendação de probióticos é esse aqui, tá? É melhor você estar comprando esse. Então, porque esse daqui é os probióticos que realmente são certos para você estar tomando. Então, o cara tá amarrando a solução a ele, tá? Então, deixa eu colocar aqui, tá? Um produto. E aí ele traz aqui uma prova, tá? Testemunho. Beleza. Agora deixa eu compartilhar com você o erro que você deve evitar ao nutrir seu intestino com probióticos se quiser ter maior chance de experimentar todos os benefícios. É o mesmo erro que cometi. Tentei obter meus probióticos de maneira errada. Então, ele está dizendo que o erro dele foi tentar obter probióticos de maneira errada, tá? Lembra daqueles 2 iogurtes que mostrei antes? Disseram que o iogurte era uma boa fonte de probióticos e fui enganado. Então, ele está inviabilizando outras soluções aqui, tá? Se eu tivesse lendo a cópia, eu ia dizer, caramba, velho, probióticos, sei lá, deve ter em chamito, vou tomar chamito. O cara tá mostrando aqui os iogurtes, o cara poderia pensar, pô, tem nos iogurtes, eu vou tomar, tá? Eu pensaria que tinha lá nos chamitos e tomaria chamitos. Acontece que mesmo que contém algumas bactérias benéficas, o açúcar adicionado geralmente anula qualquer efeito positivo. Muitas empresas agora estão rotulando seus iogurtes como soluções probióticas, mas tenha cuidado. Então ele está viabilizando aqui outras soluções, tá? Ó, então, é o que eu falei para você, tá? Não é um mecanismo único, porque é comum, tá? Tem outras marcas que vendem isso, como esse iogurte, e ele está inviabilizando eles, tá? Tá dizendo, olha, eles têm açúcar, e isso faz com que eles sejam probióticos ruins. Então, você não pode tomar esses probióticos, tá? Então, esse teu mecanismo não é comum, cara. Tu tem que criar ali dificuldades para a pessoa não ir comprar em outro lugar, tem que comprar de você, tá? É muito comum ter mecanismos comuns em nicho de saúde, tá?
comendo kifs ou vegetais fermentados. Então, bora lá. Em vez disso, eu recomendo que você adquira seus probióticos de uma das duas outras maneiras. Número um, comendo kifs ou vegetais fermentados, como chucrutes e quins, tá? Beleza? Ah, dica de solução, tá? Se você pudesse comprometer, comer 3 ou 4 porções desse alimento diariamente, encherá seu intestino com bactérias benéficas. Cara, ele tá criando uma outra dificuldade aqui, tá? Pode não parecer para você ler assim, pô, qual a dificuldade que esse cara tá criando? É a dificuldade econômica. Velho, o cara tá dizendo aqui, chucrutes e quinsta. Eu não como essas coisas, eu não sei quanto custa, mas deixa eu ver aqui. Chucrutes, esse. Tem assim chucrutes assim, mas eu acho que ele, deixa eu ver aqui, vegetais fermentados como chucrute, beleza, tá? Diariamente, tá? Então, beleza. Ele tá dizendo aqui pro cara comer chucrutes. Chucrutes, esses negócios aqui, eu não sei quanto custa lá nos Estados Unidos, tá? Mas os chucrutes aqui vai sair a R$ 31, tá? Desse tipo aí. Aí, beleza. Ele disse isso e disse pro cara comer isso aqui também. Então, deixa eu ver aqui o preço. Incha esse bagulho aqui custa R$ 25,70. E ele diz ali pro cara tá comendo todos os dias, tá? Todos os dias, tá? Então, tem que comer chucrute e quincha. Ao fazer isso aí, velho, ele tá adicionando outra dificuldade aqui, que é econômica, tá? Então, ele deu a dica, mas aí ele, a partir do momento que ele diz, ó, tem que comer diariamente, ele coloca a dificuldade econômica, o sabor, não sei se o sabor desses alimentos é bom ou não consumo, tá? Mas se a pessoa for consumir, pô, é um alimento ruim do caramba, eu não tenho costume. Então, ele colocou dificuldade econômica, a dificuldade do sabor, o cara tem que estar comendo aquilo todos os dias, velho. Isso já cria uma dificuldade imensa para o cara ter que comer assim. Para depois ele vir com a solução dele, ó, isso aqui, ó, toma esses comprimidos que é a minha solução. É bem mais fácil do que tu tá comendo isso todos os dias, tá? Número 2, misturas de probióticos de qualidade laboratorial. Digo grau de laboratório porque probiótico fabricado na potência correta, ó, potência correta, então, criando mais dificuldade, tá? Aí ele pode vir logo em seguida e dizer, olha, o meu é na potência correta, os outros não são não, tá? No entanto, com o probiótico ganhando popularidade nos últimos 2 anos, muitas formulações, como eu disse a você, fracas inundaram o mercado, tá? Então ele está inviabilizando aqui, tá? E aí ele vai dizer, ó, pode vir na forma de chá e tal, shots e outras coisas, e ele vai criando mais dificuldades, tá? E aí, critérios do quais, como qualquer pesquisador cientista de probiótico lhe dirá, 90% dos itens de venda livre afirmam ser produtos probióticos não foram atendidos. Então ele está dizendo, ó, 90% do que tem no mercado não funciona, tá? Beleza. Tô dizendo isso aqui pro cara, tá? Então o que ele fez? Pô, ó, o meu mecanismo é comum. Então eu tenho que inviabilizar outras marcas que vendem isso e adicionar dificuldades para o cara tá comprando ou então tá consumindo de outra forma, tá? Pode ser econômica, pode ser sabor. Então, se o teu mecanismo é comum, você pode estar utilizando, tá, desses argumentos para amarrar ali a solução a você e o cara fala, pô, vou comprar desse cara porque realmente nele é bem melhor de estar comprando, tá? Então, beleza, deixa eu botar aqui. Critério número 1. Então, ele vai criar aqui critérios, tá? O cara vai criar critérios para dificultar o acesso do cliente a outros produtos similares ao dele. Uma inviabilização, tá? Ele vai trazer aqui provas do argumento dele, tá? Prova do argumento é aquela coisa que eu falei para vocês, tá? Falou uma coisa, vai lá e prova, tá? A questão é, Billy Portland disse, depois de 2 semanas, suplementando os probióticos Perfect Bióticos, tá?
Então, beleza, ó, a solução dele, tá colocando aqui testemunho, ali, ó, Perfect Biotics, tá? Então, beleza. Isso não é incrível? Ouça histórias como essa todos os dias, como este de Greg, tá. Então, aí ele vem com mais testemunhos, tá? Então, em janeiro de 2015, decidi fazer melhor. Gostaria de apresentar a um colega meu, Dr. Gregory, PhD, Dr. Lyle, dedicou toda a sua vida adulta à ciência de probióticos. Então, credibilidade. Pesquisa de CEPAs, probióticos benéficos, tá? Ah, academia, então, que me guiou para o tipo específico de probiótico. Ele está dizendo aqui a história, tá? História de criação do produto dele. Ele adicionou todas as credenciais aqui, tá? Isso aqui é muito massa, porque, por exemplo, tu criou uma solução, tu pode dizer que chamou alguns especialistas, citar os nomes deles, tá? Esse cara é especialista nessa solução que eu criei e ele me ajudou a estar formulando da melhor forma, tá? Porque poderia ser uma objeção da pessoa, opa, mas tu é especialista nessa solução, aí você já traz aqui e adiciona credibilidade na criação do teu produto, tá? Uma abordagem que não havia sido feita antes, tá? É novo, tá? Tá dando a ideia aqui de novo. Uma abordagem diferente, é novo. Todos os 290 ensaios clínicos. E aqui é aquilo que eu disse para vocês, tá? A história da criação do produto dele. Então, beleza. Então, mesmo se tentar, eles melhorariam a sua dieta e, com sorte, perderiam peso. Portanto, em vez de usar 10 bilhões de unidades formadoras de coluna recomendadas, combinamos essas 15 cepas em 30 bilhões de unidades. Tá? Então, ele está dizendo que a solução dele é melhor do que a que existe no mercado. A do mercado é de 10 milhões, a minha é de 30 bilhões, tá? Então, beleza. Número 2, você não pode tomar muitos probióticos. Quanto mais bactéria benéfica você colocar em seu tanque de combustível, mais saúde, suporte e energia ela poderá fornecer, tá? Número 2, se a levedura intestinal estiver crescendo demais ou vadando, são necessárias muitas bactérias benéficas para equilibrar. É importante para nós que nossos pacientes experimentem resultados em questão de dias, não semanas. Então, beleza. É rápido. Solução rápida. Em seguida, decidimos embalar esta solução de grau laboratorial em uma cápsula vegetariana, que não era apenas livre, então ele está dizendo aqui, ó, é livre disso, tá? Então não contém essas coisas que podem trazer problemas, tá? E problemas ou alergia. Então, o cara já está dizendo aqui, ó, é livre disso e disso aqui. Então, se tu tem uma solução que as pessoas tem alergias a tais ingredientes, é bom tu dizer o que não tem na tua solução, tá? Então, minha solução é essa, mas olha, ela não tem alergênios, não tem glicose, não tem lactose, não tem glúten, tá? Para evitar que pessoas que tenham alergia a esse tipo de comida digam, cara, eu não vou poder comprar porque eu tenho alergia a isso. Então, é bem importante tu dizer o que não tem, tá? Se isso for um problema para um grupo de pessoas, tá? Uma audiência bem grande, é bom tu colocar na tua cópia. Então, beleza, 7 cápsulas diferentes foram testadas antes de encontrar uma vencedora, tá? Então, ele está agregando um valor aqui, a solução dele. A gente testou bastante até encontrar a melhor, tá? Aqui, ó, Perfect Biotics. É o que ele falou lá em cima, tá? O produto dele, ele colocou testemunhos antes de colocar a história da criação do produto dele, tá? Então, é algo bem interessante, tá? Bem interessante esse mecanismo que ele utilizou, de colocar testemunhos de pessoas consumindo o produto dele antes de introduzir o produto dele ou de colocar a história do produto dele, tá? Beleza. Ele vai dizer aqui os benefícios do produto dele.
Então, o resultado que o cliente. Aqui está uma história. E aí ele vai vir com testemunhos. Testemunho. A outro fator importante que torna os probióticos da América os únicos. Teste de terceiros. Então, massa, tá? Ele vai dizer que passou por terceiros. Por quê? Qual seria a objeção do cliente? Ah, mas é você que está dizendo que é bom. Como eu vou saber que é realmente bom? Aí ele diz, olha, não foi só eu que testei, tá? Aí você pode colocar, se teu produto foi encapsulado, olha, passou por testes de terceiro, tá? Pela Anvisa, pela Academia Brasileira de Ciências, e você vai colocando ali agentes, instituições que têm credenciais para tratar a objeção da pessoa dizer, é você que está dizendo que isso é bom. Aí você vai dizer, olha, não sou eu, tá? Tem instituições credenciadas que dizem e atestam que realmente o meu produto é bom, que a minha solução realmente funciona. Ah, eu tenho uma dieta para emagrecimento. Olha, foi comprovada por terceiros, tá? E aí você pode utilizar instituições que realmente comprovem o que você está falando, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Então, beleza, tá? A gente fez isso aqui. Nesse sentido, eu justamente com meus colegas, gostaria de convidar a experimentar probióticos por si mesmo. Quando estiver na capacidade de vender na loja, será vendido por 79 para suprir 30 dias. Mas você se deparou com esta apresentação especial. Então, tipo, você é felizado por essa oportunidade. Aí ele vai vir aqui com uma quebra de valor, tá? Então, desconto, promoção. E aí ele coloca aqui, ó, o valor real. Valor real. E, cara, sempre faz os cálculos para o teu cliente, tá? Ó, você tem uma economia instantânea de 42%. Cara, se tu tá dando uma economia de 60% ao cara, diz a ele, tá? Então, não apenas quebra o valor, não. Ah, era 69, agora tá 39, agora tá 30. Diz a ele, olha, tu tá tendo uma economia de 50% aqui, tá? E aí, beleza, por meio desta apresentação pelas próximas 24 horas, ou enquanto durar o estoque. Então, escassez e urgência, tá? Escassez e urgência, tá? Tá dizendo que é 1,33 por dia. Se precisa ter ecossistema digestivo saudável, tá? Então, valor baixo para solucionar o seu problema. As lojas daqui cobram 8 ou 9 dólares por uma dessas misturas vegetarianas. E eu sei o que é bom para mim, mas você não prefere gastar seu dinheiro em algo que permite que você veja e se sinta a diferença. Isso aqui também é NPL, tá? Você fazer uma pergunta que a pessoa concorda com você, tipo, quanto você pagaria para ter a sua liberdade financeira? Automaticamente o cara vai pensar, pô, pagaria muito. Tem pessoas que falam, eu daria o meu braço para ter minha saúde de volta. Eu daria minha perna. Então, quanto custaria? A pessoa pagaria muito, tá? Aí ele vai dizer, olha, é apenas esse valor para você ter a sua liberdade financeira, a sua saúde. Então, é meio que você fazer a pessoa concordar com você, tá? E criar valor para o teu produto. Olha, você daria muito, mas eu estou te oferecendo uma solução por bem pouco, tá? Se você perder, aí é problema seu. Então, beleza, sua barriga parece mais magra, você se sente como você mesmo. É também por isso que minha esposa e tal. Ele vai colocar aqui os benefícios do produto dele. Ao clicar no botão abaixo, aí CTA, tá? CTA. Ele explica aqui que o checkout dele é seguro. Seguro. E aí, é bom você fazer isso, tá? Quando você toca no botão abaixo, você vai ser direcionado para o meu checkout. Aí o que você pode falar? Tem uma tecnologia que é utilizada por grandes empresas no mundo, como a Amazon, Mercado Livre, e você pode adicionar isso para trazer segurança, tá? Porque a pessoa pode ficar insegura de colocar o número do cartão dela ali, e aí você pega e diz a ela, olha, a tecnologia que a gente utiliza é credenciada pelo o Banco Central, é utilizada por empresas como a Amazon, Mercado Livre, então é totalmente seguro, tá? E foi isso que ele fez aqui.
Ok, a hora de encerrar isso, beleza, ele vai se despedir da pessoa aqui, tá? Mas aí, algumas coisas que eu senti falta, tá? Dele ter feito aqui, deixa eu ver aqui. Beleza, ele fez aqui. Eu pensei que tinha acabado, ele falou a hora de nos despedir, tá? Mas ele colocou algo que é bem interessante, que a maioria das pessoas não fazem. Quer colocar fato, tá? Perguntas frequentes. Cara, muita gente fica até o final. E se fica até o final é porque tem uma dúvida que não foi respondida. Pega as possíveis dúvidas que a pessoa pode ter que você não tratou no decorrer da Copa e coloca em perguntas frequentes, faz um FAQ e coloca no final do teu vídeo. Não vai custar nada, tá? 1 ou 2 minutos a mais, você pode responder essa dúvida, tá? Então a pessoa, deixa eu passar a garantia. Eu tenho garantia de não funcionar? Você, olha, você tem uma garantia de resultado. Se não funcionar para você, você tem 60 dias, tá, para pedir seu dinheiro de volta. É só me mandar o produto e tal. Então, coloca, tá, cara? Coloca perguntas frequentes, funciona muito. A maioria lá das VSLs americanas, tá? Dos copyrights americanos sempre adicionam, porque eles sabem a importância que isso tem, tá? Então, a gente acabou, cara, a VSL. E aí, vocês gostaram? Diz aí para mim, tá? Foi bom para vocês? Deu para entender como funciona? Deu para entender o que vocês têm que colocar, tá? Fala aí para mim, tá? Se curtiram, se deu para entender o que vocês precisam colocar na copy, tá? A copy foi muito massa, que ela foi até o final, sem tentar fazer uma venda, velho. Foi como uma apresentação de um professor que tá te ensinando ali como cuidar do teu problema, velho. Tá te dizendo o que não é o teu problema, tá te dizendo quais são as soluções que você precisa. É assim que vocês têm que fazer copy, velho. É fazer copy de uma forma que não pareça que o cara tá tentando vender, tá? A gente sempre tá correndo de vendedor. Velho, é a mesma coisa quando você entra ali em uma loja tipo Casa Bahias, Americanas, sei lá, o Escambole. Aí o vendedor já chega em cima de você para querer vender. Tu quer comprar, velho, mas tu não quer que tenha uma pessoa em cima de você tentando te vender. Você já olha assim, caramba, o vendedor, não quero aqui mais. A mesma coisa na copy, velho. Tem que parecer que você não tá tentando vender, tá ligado? Então, massa, velho. Massa. Fico feliz que vocês tenham gostado aí pelo comentário, tá? Vocês tenham entendido. Vou disponibilizar o documento, tá? Com as minhas anotações para vocês poderem ler, tá? E dar revisada e entender o que dá para colocar, o que não dá para colocar, o que está nas entrelinhas, beleza? Então, compartilha o vídeo. Eu não sei se vai ficar salvo aí, não sou eu que deixo salvo, tá? Eu não sei se vai ficar salvo no YouTube, não sei. Mas se ficar salvo, deixa o like, comenta, compartilha, tá? Para o canal crescer mais aí, beleza? Então, é isso, galera. Valeu, fui!